Você já parou para pensar que quando a gente fala sobre inércia na física, e esse vídeo não tem nada a ver com física exatamente, mas tem a ver com algo que é tão importante quanto. Você já percebeu que todas as vezes que você está parado ou está sempre na mesma velocidade em 10 quilômetros por hora, você está em uma inércia? Exatamente isso. Quem está em inércia não necessariamente está parado. Olha que loucura. A pessoa pode estar em uma velocidade constante. Então a inércia fala muito mais sobre você sempre estar mantendo aquele mesmo estado. E o que na vida da gente a gente pode trazer essa lei da inércia? Tem uma coisa muito simples chamada mediocridade. O que é ser uma pessoa medíocre? É ser uma pessoa que sempre faz aquilo que está na média, ou seja, ela é mediana em tudo que faz. E quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre aumentar o resultado, ir para o próximo nível, mudar de vida e fazer com que a sua vida seja melhor, a gente precisa entender que não tem como a nossa vida ser boa se a gente for sempre medíocre. Já parou para pensar nisso? É louco, né? Então esse vídeo é para a gente falar exatamente sobre a mediocridade. Como que eu evito isso? O que é isso? E como que eu posso, em formas práticas, trazer isso para a minha realidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa um like, eu te espero nos nossos vídeos que a gente fala sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, biohacking e mentalidade, ok? Vamos lá. O que eu quero te falar nesse vídeo? Eu quero te falar que eu sempre fui um cara mediano. E todas as vezes que eu fui um cara mediano, eu sempre era acostumado e acomodado com qualquer situação que a vida me dava. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu pensava, eu vou me formar, vou sair daqui, e aí o que a vida me der de oportunidade, eu vou pegar isso, vou agarrar e pronto, acabou. E quem sabe eu seja um agrônomo, porque eu fiz agronomia, né? Quem sabe eu seja um agrônomo, vendedor de produto e de insumo agrícola que vai ajudar ali a plantar e tudo. E quando a gente fala da mediocridade, é você achar que, por exemplo, faculdade é o único caminho. Isso é ser medíocre, porque todo mundo, na média, busca isso. Então, o que é sair da média? É você ir para o risco. Então, todo mundo que é mediano não toma risco. Quem quer sair fora da média precisa tomar risco. Por isso, qual que é a coisa que a gente mais pode ter resultado na vida tomando risco? Chama-se empreendedorismo. Empreendedorismo, essa é a palavra. Tá? Então, foi isso que me fez sair da média, sabe, aquela média medíocre, e começar a voar em novos voos, alçar novos ares. Porque eu percebi que a maioria das pessoas, elas entravam no modo de, por exemplo, eu tô aqui mesmo, vou seguir minha vida do jeito que tá. Só que quando a gente fala sobre a mediocridade, a gente precisa entender que a gente tem que entrar em desafio de forma constante. Como assim entrar em desafio? A gente precisa estar o tempo todo aprendendo coisas novas. A gente precisa estar o tempo todo buscando situações que faz com que eu ou você se sinta desafiado. Se você sempre sente as mesmas emoções, as mesmas agonias, as mesmas dopaminas, a sua vida está sendo medíocre, ou seja, você está na inércia, nada está mudando. Se nada está mudando, como que eu posso ter resultados diferentes se a minha vida continua sempre do mesmo jeito? Não tem como. É totalmente impossível ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, por isso, a gente faz algumas coisas quando a gente fala de mediocridade. Um exemplo clássico de quebrar essa mediocridade é viajar. É uma coisa que as pessoas falam, viajar é gasto, viajar você fica torrando dinheiro. Só que você já parou para pensar o quanto a sua cabeça muda quando você viaja? Por exemplo, quando final do mês agora, eu vou para São Paulo. Cara, todas as idas que eu vou para São Paulo, a minha cabeça destrava em pelo menos 5 coisas assim que vai mudar totalmente o jogo do Giovanni e da empresa do Giovanni. Então é muito doido isso, cara. Então, qual foi a última vez que você participou, foi em um evento que te desafiou? Qual foi a última vez que você comprou algo que você queria muito, pensando assim, cara, eu vou comprar isso porque eu mereço, eu quero muito e eu vou dar um jeito de pagar isso que eu tô comprando aqui. Qual foi a última vez? Vamos ser sinceros, as pessoas elas passam muito tempo pensando na melhor oferta, na melhor oportunidade, só que elas não aproveitam e não tomam a decisão de fazer o que precisa ser feito naquele momento. Então, depois que eu fui entendendo o que era, o quanto eu era medíocre e que tudo eu sempre estava esperando alguém resolver o problema para mim. Sabe aquelas pessoas que tá o tempo todo pensando assim, alguém vai vir aqui e vai me salvar, alguém vai me dar uma puta oportunidade e minha vida vai mudar. Eu era assim. Eu era muito assim.
até começar a empreender e trabalhar com vendas. Depois que eu comecei a empreender e trabalhar com vendas, eu comecei a perceber que o vendedor que é bom vendedor, ele não vai necessariamente esperar a oportunidade, ele vai atrás dela. Ele vai gerar a oportunidade para que ele consiga ter o resultado que ele queira. Então, por exemplo, qual foi a última vez que você foi em uma academia diferente, ou que você foi em um evento diferente, ou que você participou de um novo ambiente? Sabe? Quando a gente começa a parar, a observar esse tipo de coisa, a gente vê o tanto que a gente é medíocre. Às vezes a gente começa a pensar, ah, mas se eu sair de casa eu vou ter gasto. Ah, mas se eu sair de casa eu não tenho roupa para me sair. Ah, mas se eu sair de casa eu vou ter que conversar com um monte de gente que eu não conheço. Tem gente que trava só de pensar nisso. E eu já fui esse cara. E eu fui entendendo que o jogo da mediocridade, ele é um jogo de gostoso de viver, sabe? Ele é um jogo que é prazeroso estar na mediocridade, é prazeroso não fazer mais do que você é pago para fazer. Porque nós, seres humanos, estamos acostumados, né? A nossa mentalidade brasileira é exatamente sempre acostumar com tudo. Acostumar com a vida de merda que vive, acostumar com as situações. E eu vejo muita. Cara, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que eu já dei consultoria, mentoria individual, que a pessoa fala, cara, por que eu vou fazer isso? Ninguém da minha família nunca fez. Tem até uma história pra contar pra vocês muito foda que aconteceu essa semana comigo. Eu tava sentado na mesa, a gente tava almoçando, eu e a Flávia, o Miguel tava dormindo. Eu virei pra ele e falei assim, amor, vamos mudar pros Estados Unidos? Aí ela travou assim, parou e falou assim, ah, se você for, eu vou, mas qual o sentido? Falei, cara, não sei, o que que impede a gente de mudar pra lá? Aí na hora eu começo a me fazer algumas perguntas. Cara, o que que me impede de mudar pra lá? É o dinheiro? Não é tanto o dinheiro. O que que é? Porque lá eu posso ganhar tanto dinheiro quanto aqui, fazendo a mesma coisa que eu faço aqui. E aí eu começo a entender sobre isso. É a língua? Será que é eu não falar inglês? Não, tem gente que vai pra lá sem falar inglês e aprende em 3 meses, 4 meses, 6 meses. Tudo que precisava aprender. Eu aprendo rápido, então não é isso. O que que é? Aí a gente foi parar pra observar. Quem da nossa família mora nos Estados Unidos? Quem da nossa família já viajou para os Estados Unidos? Quem da nossa família já foi na Disney? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente fica em choque. Porque ninguém da nossa família fez isso. Logo, todo mundo está dentro da média. Porque a média é assim. Aí eu falei para ela, nossa amor, então essa vai ser a nossa meta. Fazer uma viagem para a Disney, conhecer a Disney e ir para os Estados Unidos, tirar passaporte. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é ter um passaporte. Vamos fazer o passaporte? Próximo passo, visto. Próximo passo, comprar a viagem. Próximo passo, programar a viagem. Próximo passo, e aí por diante. Então, muitas vezes, você já parou para pensar que tudo que você não faz hoje, na verdade, não é porque você não quer. É porque as experiências e situações que você viveu, elas fazem você ter o comportamento que você tem hoje. Olha que foda isso. Você podia ter um puta resultado na vida, você podia ser um empresário ou uma empresária muito foda. Só que por conta de não ter ninguém à sua volta, você acha que isso não é pra você. Por conta de ver sua mãe ou seu pai falar a vida inteira que a parada é passar num concurso, você não vai fazer trabalhar com vendas. Não, quem trabalha com vendas é mediano. Quem trabalha com vendas é zero à esquerda. Eu pensava assim, por exemplo. Foi aí que eu entendi, cara, todos os bilionários eles vendem. Todas as pessoas que têm muita grana, elas estão no processo de vendas. Elas precisam vender algo. Não tem como, escuta o que eu vou te falar, desculpa eu te falar isso, mas presta atenção. Não tem como você criar ou mudar o seu patamar financeiro, criar uma vida dos sonhos ou mudar o patamar financeiro se você não vender alguma coisa. Não tem essa possibilidade. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma troca. Então, quando você cria algo, uma ideia, uma empresa, um projeto, um produto, o que for, um serviço, e você troca essa experiência que você criou por dinheiro, você ganha dinheiro. Só que como que você ganha? Não, né? Você faz dinheiro. E aí, esse dinheiro que você fez foi em troca de algo que você acrescentou na vida de outra pessoa. E a maioria dos medianos e medíocres pensam assim, nossa, rico só pensa nele. Não, o rico ele pensa muito mais no outro do que nele. E eu só comecei a ganhar dinheiro na minha vida quando eu comecei a pensar mais no outro do que em mim mesmo. Como assim? Cara, se eu conseguir gerar o resultado dessa empresa, se eu for aqui aumentar as vendas, se eu fizer isso, eu vou aumentar o ROI dela. Se eu aumentar o ROI dessa empresa, o que é ROI, né? O retorno sobre o investimento. Se ela investe 2 mil em mim, eu coloco 10 mil no bolso dela, 20 mil no bolso dela, eu multipliquei os dois em 10 vezes.
Logo, se eu faço isso dentro de 10 empresas, eu posso cobrar um ROI mais alto por isso. Então, em vez de cobrar 2 mil, eu vou cobrar 10 mil. Por que 10? Porque se eu faço o cálculo de um ano, em um ano, se eu coloco, adiciono 20 mil a mais no faturamento da empresa, em um ano vai dar 240 mil. Então, por que eu não posso cobrar 10? Aí eu começo a entender, então, que o conhecimento que eu tenho aplicado à prática gera um resultado acima da média. Logo, eu consigo vender isso acima da média. Vendendo, você vai ter mais dinheiro, você vai mudar seu patamar financeiro, você vai ter mais resultado, vai dar uma condição melhor para sua família. Isso você vai viver ajudando pessoas cada vez mais. Então, por exemplo, um cara que inventou uma caneta, a Bic aqui, ó, por exemplo, que é o que eu tô na mão, cara, já pensou quantas pessoas ele ajuda no mundo? No Brasil, né? Porque a Bic é brasileira, se eu não me engano. Então, quantas canetas dessa você acha que não existem? Milhares, milhões, trilhões de canetas já foram produzidas. Só que agora a pergunta é, já parou pra pensar se não existisse essa merda dessa caneta? A vida seria uma merda. Até hoje a gente estaria escrevendo com pena. Todo mundo escrevendo com pena. Então é somente por conta de uma ideia fora da média que o cara consegue prosperar e ter um resultado e mudar completamente a cultura e o patamar financeiro dele, da empresa, das pessoas à sua volta, do Brasil, porque mexe no PIB, do mundo, porque também aumenta o faturamento e aumenta a média geral. Então esse vídeo é sobre isso. Às vezes a gente quer sair da média. E como que você faz isso? Eu, Giovanni, tenho uma técnica. Qual que é a técnica? Eu ia fazer 10 minutos de vídeo, o cronômetro tá rodando aqui na minha frente agora. Só que eu falei, não, eu sou melhor do que 10 minutos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tempo de conteúdo, porque eu tô aqui. E esse tempo de conteúdo, a gente tá agora batendo 13 minutos, ou seja, passamos 3 minutos da nossa média. Por que da nossa média? Porque eu falei que eu ia fazer 10. Só que como eu sou over delivery, ou seja, eu entrego mais do que mais do que eu prometi, eu vou entregar 13, 15, 20. Então é essa a manha. Tudo que eu vou fazer, eu sempre entrego um pouquinho a mais para que eu começo a me colocar em uma posição de, ó, isso que eu estou fazendo aqui é acima da média. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like aqui. Eu te espero no nosso próximo vídeo.